Dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E agora nós vamos ouvir 2 Reis 4, 5 e 6. Vamos lá. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geaze: Chama esta sunamita. Chamando ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: Por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: Leve-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra o homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova nem sábado? Ela disse: Não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a mulher sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixai-a, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor me encobriu
e não me manifestou. Disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Gease: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele nem voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir. E se estendeu sobre o menino, e esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ao profeta, este lhe disse: Toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo ela, encheu a sua capa de colossíntias. Voltou, cortou-a em pedaços e pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia nenhum mal na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então los pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levantaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, porém, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai,
Lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre algum lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto me perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu disse-lhe: Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado a certa distância de Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Gease e ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem Gease? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ora, era isto ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes, olivais e vinhais, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. 6. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o, estende ele a mão. E ele o tomou. O rei da Síria fez guerra a Israel
e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele seus servos e lhe disse: não me fareis saber que um dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou cavalos para lá, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas de cavalos e carro haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, glória! E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa grande gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-se-lhe os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. Da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela respondeu: o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? E assim
terminamos mais um momento na presença do Senhor. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe, pois essa é a palavra viva que alimenta o nosso espírito, a palavra do Senhor. E até amanhã.